Direto da redação. Uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, proibiu que os caminhoneiros bloqueiem estradas pelo país. Com isso, Fux restabeleceu decisões judiciais que impediam a ocupação e obstrução de rodovias federais pela categoria. Essas decisões tinham sido suspensas pela Justiça Federal, com o entendimento que antes de chegar à Justiça Comum, o tema ele deveria ser analisado pela Justiça Trabalhista. Mas não foi assim que o presidente do Supremo Tribunal Federal entendeu, o Luiz Fux. Vamos às informações detalhadas na reportagem de Vitor Ribeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e proibiu que os caminhoneiros bloqueiem estradas pelo país. Fux restabeleceu nesta quarta-feira as decisões judiciais que impedem a ocupação e a obstrução de rodovias federais pela categoria. Essas decisões tinham sido suspensas pela Justiça Federal, com o entendimento que, antes de chegar à Justiça Comum, o tema deveria ser analisado pela Justiça Trabalhista, porque se trata de mobilização de uma categoria. A União argumentou que o transporte rodoviário de cargas é feito por trabalhadores autônomos, empresas e cooperativas, sobre quem não se aplica o regime trabalhista, e que a interrupção da atividade dos caminhoneiros impediria o livre trânsito de bens e pessoas e poderia resultar em prejuízos econômicos generalizados. Na decisão, Luiz Fux acrescentou que a Justiça Federal pode julgar esse tipo de processo em vez da Justiça do Trabalho, mas disse que, como já houve decisão do Supremo sobre o tema, a decisão da Justiça Federal foi indevida porque representou grave risco à ordem e à economia públicas se ocorresse desabastecimento de produtos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. É um remédio a decisão do presidente do STF, Luiz Fux, porque os caminhoneiros já estavam ensaiando paralisação pelo Brasil, né? Nos últimos dias já se registrou alguns protestos isolados de caminhoneiros em função do reajuste no preço dos combustíveis, do óleo diesel. É uma situação que deve se agravar, porque não vai haver redução no preço dos combustíveis, gasolina continuará sendo reajustada, o óleo diesel continuará sendo reajustado, não há sinais no horizonte de recuo nessa política de preços de combustíveis no Brasil. Ele vai continuar, a política de preços, ela continuará tendo como referência a alta do dólar, que está lá no caixa prego, está a R$5 e pouco, quase já caminhando para chegar a R$6. Espero que não chegue. E também como referência a cotação internacional do barril do petróleo, que nós estamos aí passando também de $80. Não sei qual foi a cotação que fechou ontem, não tenho essa informação aqui, mas a informação está chegando a $80. O presidente da Rússia, o Vladimir Putin, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e de gás do mundo. E existe hoje no mundo a chamada OPEP, a Organização Mundial dos Países Exportadores de Petróleo. É um cartel de países exportadores de petróleo. E existem os países que estão fora desse cartel, que é o caso da Rússia, o caso do Brasil, mas é o caso da Rússia principalmente, que eles formam então a OPEP+. É a OPEP, é o cartel, mas os países que não fazem parte da OPEP, mas são assim, grandes players na produção de petróleo. E esse país é que define a política de preço. Porque se você reduz a produção de petróleo, reduz a oferta de petróleo no mercado internacional, você acelera a cotação do barril do petróleo. Se você aumenta a produção de petróleo e aumenta, consequentemente, a oferta de petróleo no mercado, você baixa o preço do petróleo. Então são esses países, a OPEP e os países não exportadores, em comum acordo sobre produção de petróleo, que define a política de preço do barril do petróleo. Mas o que disse o Vladimir Putin, presidente da Rússia? Ele não descarta a possibilidade do barril do petróleo chegar a $100. Se chegar a $100 e o dólar continuar no estágio em que está, eu não preciso dizer a você onde é que nós vamos parar.
Se o que? Continuar subindo o barril do petróleo? Qual vai ser o preço do diesel? Aumenta o diesel. Aumenta o diesel, aumenta a gasolina, aumenta os combustíveis de uma forma geral. E aumenta também o gás natural, rapaz, que tem impacto. Aí o caminhoneiro tá fazendo isso que você está vendo aí na tela da TV Demais e também da Pontal Net. Olha aí, da Top TV. Um caminhão com a marca da Ambev, ele está com 2 botijas de gás natural veicular. Ali, o que? 20 metros cúbicos. Cada botija é 20 metros cúbicos. Isso nem cabe em carro de passeio, né? Isso é para carro de grande porte, realmente. 2 botijas de 20 metros cúbicos, uma Scania carregada ali de bebidas e com a marca Ambev. Já abandonou o diesel. Não que o gás natural também esteja barato, tá? Teve alta também, mas é mais barato que o diesel. Em algumas cidades está 4,40. Bom, na cidade de Campos aí tá 4,40, é isso? Na cidade da TV Demais eu tô recebendo aqui a informação. Era R$4 até ontem, já subiu 40 centavos. Mas tem cidades aí que tá mais caro ainda, que é mais caro, que não está barato não. Aí essa decisão aí do Luiz Fux, o que ele faz? Ele tenta conter a reação de caminhoneiros. Porque se você bloquear estradas, se caminhoneiro parar, o Brasil para. Porque o transporte de cargas no Brasil, a maior parte do transporte de cargas, ele está sedimentado sobre o modal asfalto, né? Caminhões. Os caminhões passaram a dominar, eles praticamente quase que monopolizam o transporte de mercadorias, o transporte de cargas no Brasil. O Brasil trocou o transporte ferroviário pelo transporte rodoviário. Foi uma estratégia do governo na época para fomentar a economia interna, promover a industrialização do país, abandonou as ferrovias e foi para o transporte ferroviário. Porque também quando eram as ferrovias e quando havia greve de ferroviários, parava também a economia do Brasil. Mas o Brasil abandonou o transporte ferroviário, foi para o transporte rodoviário. Deu nisso. Aí o Supremo Tribunal Federal agora com essa decisão aqui tenta conter. E por que o Fux tomou essa decisão também? Porque houve uma decisão da Justiça Federal dizendo o seguinte, que essa questão de bloqueio ou não de rodovia, de manifestação de caminhoneiros, isso deveria ser decidido no âmbito da Justiça Trabalhista. Então o que o Fux está dizendo aqui é que não. Isso não caberia só à Justiça Trabalhista.